passo aqui para primeiro desejar um feliz 2026 para você e para seus familiares e para todos os nossos servidores municipais. Também para comemorar o nosso reajuste agora no mês de janeiro de 2026, no índice de 8,90%, 8,90% ou 8,9%, que representa a reposição do INPC de 2025, que fechou o ano em 3,9%, mais os 5% de aumento salarial estabelecidos na Lei 905 de dezembro de 2025. E que é resultado das nossas campanhas salariais, das nossas lutas desde 2021, quando veio 0%, em função da pandemia, e desde lá nós estamos lutando para repor integralmente estas perdas e também conquistar ganho real do salário. Então, com este reajuste de 8,9% agora de janeiro, ficam zeradas as perdas inflacionárias, decorrentes da Covid, especialmente devido ao 0% do reajuste de 2021, e que nós cobramos na campanha salarial do reajuste de 2022, 23, 24, 25 e agora 26. E continuamos lutando porque os reajustes que anteriormente o prefeito tinha concedido não fazia a reposição integral das perdas. Porque você lembra que veio o INPC mais 1% em 2022, em 2023, em 2024, em 2025. Inclusive o prefeito dizia que essa era a sua política salarial. Mas com a nossa insistência, a nossa campanha salarial, a nossa greve de 2023, inclusive, quando o Tribunal de Justiça reconheceu que tinha a perda inflacionária e que o prefeito podia repor mediante lei. E também a nossa campanha salarial ano passado, que levamos inclusive às 5 emissoras de rádio mais ouvidas de Chapecó, com mais de 180 anúncios, denunciando ainda as perdas da pandemia e cobrando o pagamento dessa dívida por parte do prefeito. Então, o prefeito, em dezembro, encaminhou o projeto de lei concedendo o reajuste do INPC mais 5%. Então, a partir de agora, de 2026, com este reajuste, todos os servidores municipais de Chapecó passam a ter, em relação a 2020, que tinha sido o último ano que tinha sido zeradas as perdas inflacionárias, passam a ter um ganho real de 3,55%. Todos os servidores municipais, os agentes de comunidade de saúde, agentes de combate a endemias e professores, em função dos nossos aumentos do piso nacional, temos um ganho real maior em relação a 2020 do que 3,55%, mas todos os servidores têm pelo menos 3,55% de ganho real em relação a 2020. Só falta os aposentados pela média salarial. De fato, os aposentados pela média salarial, que tem a política de reajuste anual pelo índice da inflação, o mesmo índice de reajuste do INSS, que é o INPC do ano anterior. Então, os aposentados pela média salarial continuam com essa perda salarial dos 5,45. Mas em dezembro, o prefeito acolheu o nosso pedido e assumiu o compromisso de fazer o estudo com a Procuradoria Jurídica do município e agora, em fevereiro, também encaminhar um projeto de lei para repor esse 5,45 também para os aposentados pela média salarial. Os aposentados com integralidade e paridade tiveram os mesmos reajustes dos ativos e não tem mais esta perda inflacionária. Inclusive, tiveram algum ganho real. Também comemorar o nosso aumento do adicional, da base de cálculo e do valor do adicional de insalubridade, que teve um aumento agora em janeiro de 132% no valor do adicional de insalubridade. Tanto é que
quem ganha 20% de insalubridade estava ganhando R$ 198 e passa a ganhar R$ 460 de adicional de insalubridade. E quem ganha 40% de adicional de insalubridade ganhava R$ 396 e passa a ganhar R$ 920 de adicional de insalubridade. Também é uma luta que vem de muitos anos, né? Porque desde 2009 que o município paga insalubridade sobre a base de cálculo de 170 FLM, passou para R$ 2.113 em dezembro e agora teve o reajuste, então passou para R$ 2.300 a base de cálculo do adicional de insalubridade e que gerou este aumento de 132% no valor do adicional de insalubridade, né? Os percentuais continua o mesmo percentual, né? Quem ganhava 20% continua ganhando 20%, quem ganha 40% continua ganhando sobre 40%. Só o que mudou foi a base de cálculo, né? O valor onde é aplicado esses percentuais e que dá esses resultados. Então, uma grande conquista, o aumento do valor do adicional de insalubridade para quem tem direito ao adicional de insalubridade. Também o prefeito nos informou que a iniciativa dele, mas que vai ouvir o sindicato, mas também estava na nossa pauta de reivindicações, o aumento do valor dos vencimentos que estão mais defasados no momento, na nossa tabela salarial. Então, em fevereiro, o prefeito nos informou e assumiu o compromisso de ouvir o sindicato também, de encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores para aumentar aqueles vencimentos daqueles cargos que o governo municipal entende que está mais defasado em relação ao mercado de trabalho, em relação aos outros servidores, em relação aos outros municípios. Então, nós não temos ainda quais cargos que vai ser mexido no vencimento, aumentado o vencimento, né? O sindicato vai ser ouvido, nós estamos levando a demanda, né? Principalmente os salários mais baixos, né? Ou os salários que estão, digamos, mais prejudicados em relação aos demais na nossa tabela salarial, ou que tiveram menos reajuste, que tiveram inclusive a perda salarial da pandemia para cá. Então vamos ver, vamos conversar com o prefeito, e aí na hora que o projeto de lei for à Câmara de Vereadores, vamos ver quais os vencimentos que serão contemplados com aumento de vencimento fora do reajuste geral para melhorar a sua condição dentro da nossa tabela salarial. Também nós tivemos a chamada, agora no início do ano, do concurso, né, de 4 cargos da educação. Do agente de apoio educacional, que é um cargo seletista, que é um emprego público, né, contratado na forma da CLT, mas que é de forma indeterminada, né, e também tem uma estabilidade bem considerada, né, porque é fruto do concurso público. Então, a demissão não pode ser feita de forma pessoal, vai ter que ser de forma impessoal. E também a chamada do concurso público para efetivação no cargo de auxiliar técnico de educação, assistente pedagógico de educação infantil, assistente pedagógico no ensino fundamental e do cargo de professor em quase todas as áreas. Falta ainda a chamada da educação especial, né? Que é também uma grande conquista, um grande avanço no Serviço Público Municipal de Chapecó, né? Um avanço tanto para o colega servidor que foi chamado e efetivado, como também para o serviço público, inclusive para a sustentação do Simprevi, né? Então, é uma questão muito importante. O município também tem que continuar chamando do concurso público e alcançar até 2030 80% dos professores efetivos, né? Nós estávamos numa situação em que menos de 40% dos professores do município eram efetivos e vamos chegar em 2030, esse ano já tem que começar no mínimo 50%,
e gradativamente tem que chegar em 2030 com 80% dos professores do município efetivos. Isso é muito importante para a qualidade da educação, também para a valorização do professor e para a sustentabilidade do Simprevi, que é o nosso regime próprio de previdência. Enfim, acho que temos essas conquistas, que parte delas, parte significativa dessas conquistas é conquista do sindicato, né? Eu sempre digo que o salário do servidor municipal, a valorização do servidor municipal depende de três coisas: das condições econômicas da prefeitura e da economia, do modo geral, da vontade do governo municipal e da força e da capacidade e das lutas do sindicato, né? É dessas três bases que sai o nosso salário: da condição econômica, da vontade política de valorização dos trabalhadores do governo municipal e da organização, unidade e luta política da categoria, que é feita pelo sindicato. Então, a você que é sindicalizado, né, se sinta parte destas conquistas. Você fez parte destas conquistas. Agora, você que não é sindicalizado e não é sindicalizada, preste atenção, né? Você deve agradecer, deve um agradecimento a quem é sindicalizado e quem é sindicalizado. E mais que isso, né, deve pensar seriamente no seu dever de também ser sindicalizado, né? Porque se você for sindicalizado, sindicalizada, o sindicato vai ter mais força, o sindicato vai estar mais preparado, né? Porque o sindicato, de forma permanente, tem que estar na trincheira da defesa dos nossos direitos e valorização. Porque toda hora tem algum político, algum parlamentar, algum deputado, algum senador, ou a maioria dos deputados, a maioria dos senadores, querendo tirar direito dos servidores públicos, querendo terceirizar, querendo privatizar. E muitas vezes os governos municipais, os governos estaduais e o próprio governo federal, mas principalmente os governos neoliberais, que têm por missão, que têm por objetivo terceirizar, privatizar, reduzir o serviço público, né? Porque não tem compromisso com os direitos sociais da população, só tem compromisso com o capital e com os mais ricos e, né, só quer privatizar, terceirizar o serviço público. Então, você que é servidor público, que já tem a estabilidade, direito conquistado pelos outros trabalhadores sindicalizados e estabilidade defendida pelos sindicatos, porque sim, nós podemos dizer que só tem estabilidade no serviço público porque os sindicatos conquistaram a Constituição de 88 e depois de 88 deram conta de defender a sua permanência na Constituição, né? Assim, os vencimentos, salários, né, os outros direitos, licença-prêmio, que nós tivemos que cobrar, inclusive, na Justiça, os 19 dias, em relação aos 19 meses da pandemia, que o prefeito tinha negado, que nós ganhamos na Justiça, e que foi incorporado no direito funcional de cada um. Então, acho que essas lutas, né, essa defesa permanente dos nossos direitos, nossa valorização, já justifica e já dá o dever de todo servidor municipal ser sindicalizado, né, ser participar. E não tem essa de que, eu vou ver o que o sindicato tem feito, ou quem é a direção do sindicato, né? Essa conversa é mole. A verdade, a realidade é que o não sindicalizado deve aos colegas sindicalizados a defesa dos direitos e da nossa valorização, das nossas campanhas salariais, das nossas conquistas, como a reposição dessas perdas da pandemia e conquista de ganho real, o aumento do valor do adicional de insalubridade, a própria realização do concurso público e da chamada, né? Foram os não sindicalizados que
foram os sindicalizados que fortaleceram o sindicato e as lutas do sindicato que nos levou a estas conquistas, né? Que deu conta, né? Embora com dificuldades, porque se tivesse mais sindicalizados, teríamos melhores condições para fazer essa luta, né? Mas foi a contribuição, né? O compromisso, a consciência política dos trabalhadores, dos servidores municipais sindicalizados, que fortaleceram o sindicato e que fortaleceram nossa campanha salarial, nossa denúncia, nossa cobrança do concurso público, né? Assim como agora nós vamos continuar cobrando a chamada dos aprovados nos concursos públicos, né? Para os cargos que ainda não estão ocupados por efetivos, né? Que com certeza a Secretaria de Educação não preencheu todas as vagas que ainda não são preenchidas por professores efetivos, e que terá que cumprir, né? Terá que chamar nas próximas chamadas, ou neste ano, no início do ano que vem, e nos outros anos, mas que com certeza vai precisar ser cobrada, né? E de forma permanente pelo sindicato, para que a gente não desperdice esse concurso público e não precisa esperar 2030 para chegar em 80% de professores efetivos, né? Pode já chamar este ano, ano que vem, e preenchendo todas as vagas disponíveis na rede municipal. Assim como nos outros cargos da saúde e das outras áreas da prefeitura, né? A gente tem feito uma luta muito grande pelos concursos públicos e toda a efetivação é uma conquista do colega, trabalhador e trabalhadora que se efetiva, mas também da coletividade que passa a ter um serviço público mais forte, mais qualificado e mais continuado, né? E também ajuda no financiamento do nosso sistema de previdência, que também interessa a todos os servidores municipais, aposentados, pensionistas e também quem é efetivo e quem vai vir a ser efetivo no futuro. Então, um grande abraço, um fraterno, solidário, grande abraço a cada um de vocês e vamos juntos construirmos um feliz 2026, também com valorização dos nossos direitos e do nosso salário.